Opa, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai dar a introdução aqui ao capítulo 25, né, que é sobre corrente, resistência e força eletromotriz. A gente vai começar aqui falando sobre corrente elétrica e eu fiz aqui um pequeno resumo, né, dessa parte do capítulo. E aí a gente começa com a definição de que corrente é qualquer movimento de cargas de uma região para outra, certo? Então aqui a gente sempre vai ter esses desenhos aqui de um fio, né, e condutores dentro dele aqui, passando de um lado para outro, como esses exemplos aqui dessas figuras, certo? Ele faz aqui com cargas positivas ou negativas e sempre tendo esse fluxo aqui. E basicamente corrente é isso, né? Essa movimentação de cargas de uma região para outra. E a gente começa falando sobre o movimento caótico que os elétrons têm, mesmo na ausência de campo elétrico, certo? A gente viu lá no capítulo de lei de Gauss, se não me engano, que quando, por exemplo, tem um condutor, dentro dele, se ele for um condutor em equilíbrio, dentro dele o campo é zero, né? Mas, mesmo o campo elétrico sendo nulo no interior de um condutor, em equilíbrio, ainda assim ele tem uma movimentação de cargas meio que caótica, né? Com velocidade altíssima, as cargas movimentando e tal. E isso é normal, né? Sempre tem essa movimentação. Mesmo no zero absoluto, ainda assim tem uma certa movimentação nessas cargas, né? Não existe essa coisa do repouso absoluto das partículas e tal. A gente vai ver isso até mais na disciplina de quântica, certo? Mas quando a gente aplica um campo elétrico no interior desses condutores, esses elétrons rápidos e desordenados, eles são submetidos a uma força elétrica, né? Que é dada por Q vezes E, onde Q é a carga da partícula, no caso seria o elétron, e é o campo elétrico, certo? E eles são submetidos a essa força, mas ao mesmo tempo eles colidem com os íons grandes do material, né, os núcleos, e resultando assim numa força de arraste, certo? Então, o que é que acontece? Ah, ah, esses elétrons se movimentando rapidamente, eles vão, quando submetidos a um campo elétrico, vão sendo arrastados, né? Eles não vão ser por que eles são arrastados? Porque eles vão devagar por causa justamente dos íons, que atrapalham o movimento dos elétrons. Se eles estivessem no vácuo, beleza. Esses elétrons iriam se movimentar exatamente com essa força aqui e a aceleração correspondente a ela, certo? Porém, a gente sabe que tem os íons, e os íons atrapalham a movimentação desses elétrons, e por isso eles não têm uma velocidade muito alta, certo? A velocidade é chamada de velocidade de arraste, né? Que ela é tão pequenininha comparada com a movimentação dos elétrons, esses elétrons aleatórios aí que tem esse movimento desordenado, certo? É uma velocidade bem pequena mesmo. Agora, por que quando a gente liga uma luz, liga o interruptor, a luz rapidamente acende, né? Por que quando mesmo o fio sendo gigantesco, se eu ligar aqui num ponto, um interruptor aqui num ponto, lá do outro lado, rapidamente a luz vai acender? Porque no momento em que eu aplico, fecho o interruptor, no momento em que eu ligo ali o interruptor, né, vai acontecer vai ser aplicado um campo elétrico, né? E esse campo elétrico ele é nada mais nada menos do que ele se move ali próximo da velocidade da luz, né? Certo? Assim, por exemplo, a onda eletromagnética é uma combinação de campos elétricos e magnéticos, né? Perpendiculares e tal. E eles têm a velocidade da luz. Então, assim, o campo elétrico ele é aplicado na velocidade próxima da luz ou igual, né? Vai depender. Mas e esse campo elétrico é estabelecido ali ao longo do fio nessa velocidade. Então, quando a gente
aplica um campo elétrico nesse condutor, ele é aplicado em todo o fio ali quase que instantaneamente. Então, os elétrons do início ali do próximo ao meu dedo, onde eu estou ligando o interruptor, eles começam a sofrer essa força de arraste, e os que estão lá pertinho da luz também. Por isso que a lâmpada liga tão rapidamente, certo? Não é porque o elétron saiu do interruptor, da fonte, e foi rapidamente até a lâmpada, não, certo? Isso é um conceito errado, intuitivamente a gente acha que os elétrons vão bem rapidamente, mas não, eles vão muito devagarinho. Inclusive, deixa eu ver se eu encontro aqui, a velocidade é muito lenta. Pronto, ó, enquanto os elétrons mais desordenados têm velocidades da ordem de 10 a sexta metros por segundo, os elétrons que sofrem que tem essa velocidade de arraste, né, ela é da ordem de 10 a menos 4 metros por segundo, certo? Então é 1 sobre 10.000 metros por segundo. É muito pouco, é muito lento, sei lá, é muito lentinho mesmo, entendeu? É um movimento bem fraquinho, bem lento. Então eu não sei nem dar um exemplo aqui, uma formiga, não sei, entendeu? Eu teria que fazer um exemplo aí para a gente verificar, mas é muito lento, muito lentinho, né? Então assim, uma coisa são os elétrons desordenados, outra coisa são os elétrons caminhando mesmo ao longo do fio, certo? E outra coisa é a história lá do interruptor ligar a luz tão rápido, aí já é porque todos os elétrons sofrem o mesmo campo praticamente ao mesmo tempo, beleza? Pronto, aqui ó, sobre direção e sentido, o campo elétrico ele realiza um trabalho, certo? A gente já viu que o campo elétrico ele produz tem uma força, né? E ela realiza um trabalho que se transforma em energia, certo? Aqui, ó. No momento em que eu aplico um campo elétrico num condutor, ele vai fazer essa movimentação de cargas, ele vai ter uma força aplicada sobre esse condutor. Essa força ela vai ser convertida e vai gerar um trabalho, né? Esse trabalho vira energia, essa energia acaba sendo perdida na colisão dos elétrons com os íons, com os núcleos, né? O núcleo do átomo do material. E essa colisão gera calor, por isso que os condutores aquecem, porque parte da energia, eu diria que até uma boa parte dela é convertida em calor, porque não é convertida em energia cinética, né? Porque a energia cinética aqui é muito pequena. Olha o tamanho da velocidade aqui, 10 a menos 4 metros por segundo. Então é uma velocidade muito minúscula. A energia cinética, a massa do elétron é pequena. Se você olhar isso aí, mv ao quadrado sobre 2 vai dar um valor muito pequenininho, entendeu? Então ele não converte muito em energia cinética, mas a energia térmica ele perde até bastante. Uma outra coisa que eu queria falar é que nem sempre a corrente elétrica é formada por cargas negativas, né? Por exemplo, a gente vê aqui num condutor metálico, num fio de cobre, por exemplo, e o que acontece normalmente é um fluxo de cargas negativas, né? Justamente porque tem elétrons livres e tal, e eles fazem esse fluxo de elétrons aí né? Na verdade, os íons ficam praticamente parados e eu digo assim, praticamente no mesmo ponto, né? E os elétrons é que vão se movimentando. Porém, se fosse um gás, né? Se eu tivesse um gás e esse gás tem os íons livres, né? Os íons do gás estão livres também. Então, teria ali um fluxo não só de cargas negativas, como também de cargas positivas, né? Vamos supor que eu aplico um campo elétrico nesse gás, eu aplico um campo elétrico para cá. A gente viu já que quando o campo elétrico está numa direção, nesse caso aqui da esquerda para a direita, as cargas positivas vão se deslocar também para a direita, né? Então, se fosse um gás, os núcleos desse gás, né, tenderiam a se deslocar para a direita, e os elétrons livres, né, eles tenderiam a vir aqui para a esquerda. Então, nem sempre o fluxo é só de cargas negativas, certo?
Isso é uma verdade para os metais, né? Para os metais, os condutores e tal. Mas para um gás, por exemplo, isso já não é verdade, né? Há também um fluxo dos íons positivos, beleza? Pronto. E a gente define a corrente elétrica, a gente designa ela pela letra I, e essa corrente, a gente já estabelece que ela é formada por um movimento de cargas positivas, certo? Mesmo sabendo que nem sempre ela é formada por essas cargas positivas, né? Isso por razões históricas lá, que se não me engano foi Benjamin Franklin que primeiramente adotou esse sentido positivo da corrente e ficou até hoje, né? Porque ele tinha muito prestígio e tal, e ficou até hoje. Mas a definição a definição de corrente elétrica, ela começa com a definição de cargas positivas, certo? Como se fosse um fluxo de cargas positivas. Não significa que, que é o sentido correto, mas é assim que ela é definida, certo? Pronto. E aí a definição de corrente elétrica é essa aqui, dQ/dt, que seria a taxa de variação de carga, né? Uma certa seção do fio, do condutor. Então, é quanto de carga elétrica atravessa uma área desse fio ao longo do tempo. Se eu pego uma área A desse condutor, e aí você começa a medir quanto de carga passou aqui, por essa área, num tempo dt. Quanta carga dq passou num tempo dt. E aí a razão entre esses dois valores vai me dar aí a corrente elétrica nessa seção do fio, certo? A unidade, né, de corrente elétrica é o ampere, que é pela definição de corrente, que é carga por tempo. O ampere é dado por 1 coulomb por segundo, né, em homenagem aí ao André Marie Ampère, sei lá, não sei o nome, pronunciar direito. Mas esse cara aí que foi um monstro aí da eletricidade, né, certo? Pronto, a corrente elétrica é um escalar, não é um vetor, beleza? Não é um vetor. Muito cuidado com isso. Ela é um escalar. Assim, eu não defino corrente da esquerda para a direita, não. Só um número e a sua unidade, certo? Diferente a gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Ó, aqui ele está dando alguns exemplos. Ó. Quando você liga uma lanterna, a corrente que passa nela é da ordem de 0,5 amperes, né? Meio amperes. Na hora que você liga um motor de arranque, chega até 200 amperes no automóvel e tal. Tá dando aqui só para a gente ter uma base, né, do que é o ampere, certo? Correntes de circuito de rádio e televisão são geralmente na ordem de miliamperes, né, que é esse MA, certo? Ou microamperes, que é o micro aqui, ó, essa letra grega, né, ampere, certo? E por aí vai. E aí também mostra circuitos de computadores e assim por diante. Beleza, aqui a gente vai falar um pouco sobre a definição de densidade de corrente, que é uma definição importante aí para quando a gente for falar sobre resistividade, certo? Então, basicamente aqui, ó, a gente tem um fio na seção de um condutor, né? E aqui tem cargas positivas livres, certo? Como a gente lembra que a gente definiu que a corrente elétrica ela é definida como o fluxo de cargas positivas, né? Então a gente vai usar aqui cargas positivas se movimentando com velocidade de arraste VA. A área do condutor é uma área azão e ele está submetido a um campo elétrico E, certo? E aí ele faz isso por um intervalo de tempo dt. Essas cargas vão andar um volumezinho aqui e a gente vai ver os detalhes dessa conta agora. A primeira coisa que ele define é a concentração de partículas, que basicamente é aqui o número de partículas carregadas, né, por volume.
Então eu pego o número total de partículas dentro desse volume aqui, ó. Por exemplo, eu tenho esse volume total e o número de partículas. No caso aqui são 6 partículas, né? Só um exemplo aqui. Dividido por esse volume total vai me dar a concentração. E a concentração ele chama de Nzinho, certo? N minúsculo. É dado em metro a menos 3, porque basicamente é um número de partículas, dividido pelo volume, que é dado em metro cúbico. Então fica 1 sobre metro cúbico, que vai dar metro a menos 3, certo? Uma outra coisa que a gente pode tirar também é o seguinte: se os elétrons estão, se as cargas estão se movimentando com velocidade de arraste VA, se eu multiplicar VA por dt, eu tenho a distância que essas partículas estão se deslocando durante um tempo dt, certo? Cálculo simples aqui lá do movimento uniforme, né? Porque distância é velocidade vezes o tempo. Se a velocidade for constante, a gente está supondo que essas cargas têm velocidade constante. Se você pega a velocidade, que é constante, multiplica pelo tempo dt, a gente vai ter o infinitesimal de deslocamento de cada uma dessas cargas, beleza? E essa distância é basicamente a largura desse cilindrozinho do meio aqui, esse disco aqui no meio, certo? É um cilindro, né? Na verdade, um cilindro bem achatado aqui. Ele tem uma área A e tem uma certa distânciazinha. Essa distânciazinha aqui é a distância que essas partículas se movem no tempo dt, certo? Então, se eu, por exemplo, multiplicar essa área desse cilindro, né, por VAdt, VAdt é o comprimento, né? É o tanto que as partículas se deslocaram aqui, ó. É esse comprimento daqui para cá. Vezes a área, eu vou ter o volume, certo? O volume desse cilindrozinho pequeno aqui. Esse cilindro achatado aí. Certo? E aí, se eu tenho aqui o volume, esse AVADT é o volume do cilindro, daquele cilindrozinho pequenininho do meio. Se eu multiplicar esse valor por N, Nzinho que é a concentração, é o número de partículas pelo volume total, como isso aqui é o volume total do cilindro, né, daquele cilindrozinho do meio, se eu multiplicar pela concentração, eu vou ter aqui, então, o número de partículas dentro do cilindro, né? Então, se eu multiplicar a concentração pelo volume do cilindro, isso vai me dar, pela definição da concentração, o número de partículas carregadas aqui dentro desse cilindrozinho pequeno aqui no meio, certo? Esse cilindro sombreado aqui. E aí, se esse valor, Nzinho AVA dt, é o número de partículas carregadas dentro do cilindro sombreado, se eu multiplicar esse número de cargas por esse Qzinho aqui, se eu multiplicar esse valor, que é o número de cargas, pelo Q, eu tenho a carga dQ que está passando no meu cilindro sombreado, concordam? Que é o seguinte, ó, dQ é o tanto de carga que passa naquele cilindrozinho num tempo dt. Mas quantas cargas passam por aquele cilindrozinho no tempo dQ, né? É esse valorzinho aqui que a gente acabou de ver, né? A concentração multiplicada pelo volume do cilindro. E aí, se eu pegar esse número de partículas carregadas vezes a carga de cada partícula, que é esse Qzinho, eu vou ter então minha carga dQ, que atravessa o cilindro, certo? Aí o que é que ele faz aqui, ó? Ele simplesmente tira o parênteses aqui, fica só Nzinho vezes Q, vezes VA, vezes A, dt. Ele só deu uma arrumada aqui, né? E aí ele passa o dt pro lado de lá, dividindo o dq, né? Ó, ele faz um dq dt, na verdade, né? Se você fizer dq dt, você encontra o I, a definição de corrente elétrica, né? Variação de carga por variação, a taxa de variação de cargas, né? Ao longo de um tempo infinitesimal dt. E aí vai ser simplesmente esse valorzinho aqui, ó, NQVA vezes A, certo? E como a gente falou, esse valor é um escalar, não é um vetor, é um número. E realmente a gente está vendo aqui que é um número. Apesar de ter o módulo
de um vetor aqui, tá certo? Ó, isso aqui é o vetor velocidade de arraste. Aqui sim, se eu fosse pegar vetorialmente, aqui seria um vetor, mas aqui a definição de corrente elétrica é um escalar. Aí, pessoal, a densidade de corrente, né, definida dessa forma aqui, ó. Como o próprio nome diz, é simplesmente a corrente pela área, né? Densidade, certo? Como era a densidade lá quando a gente via massa sobre volume, né? Ou, enfim, a densidade de corrente é corrente por área, certo? Então, se a gente pegar essa areazinha aqui, passar para o lado de cá, faz I sobre A e a definição, a letra que a gente usa é o J, né? E aí aqui do lado de cá fica só NQVA, certo? NQVA. E aí essa corrente, essa densidade de corrente, como ela é corrente por área, ela é dada em amperes por metro quadrado. Ela vai ser importante na hora que a gente estiver falando de resistividade, certo? E basicamente ela é dada por esse valorzinho aí, densidade de corrente. A corrente elétrica é NQVA vezes área e a densidade é NQVA, certo? Aqui, ó. E aqui esse Q, logicamente, é o módulo da carga, né? Certo? E o VA é o módulo da velocidade de arraste. Pessoal, aí aqui ele está introduzindo um novo vetor, né? Essa densidade de corrente, ela é uma grandeza vetorial mesmo. Ela não é igual à corrente elétrica, que é só um escalar. Ela é um vetor. E aí, como o módulo dela é dado por isso aqui, NQVA, ela é um vetor, basicamente é NQ vezes o vetor VA, que é a velocidade de arraste, certo? Então, ela é definida dessa forma. Pronto, e é um vetor que é o seguinte, ele tem um módulo dado por esse valor, né? O módulo dele é dado por esse valor. A direção é segundo a direção positiva do campo elétrico aí, né? Ó. Quando Q é positivo, VA tem o mesmo sentido de E. Quando Q é negativo, VA tem o sentido oposto ao de E. Na verdade, definido como cargas, um fluxo de cargas positivas, né? Como a gente definiu o campo elétrico. Quando o campo está, por exemplo, da esquerda para a direita, como é o caso aqui, as cargas estão positivas, vão da esquerda para a direita, né? Certo? Como o fluxo é sempre positivo, eles estão sempre no sentido, na direção e sentido aí do campo. Ele fala aqui, né? Ó, quando a carga é positiva, tem o mesmo sentido de E, quando for negativa é oposto, né? Porém, para qualquer um dos casos, o J sempre tem o mesmo sentido de E, certo? E aí, a equação fornece o módulo, essa equação aqui, ó, fornece o módulo do nosso vetor, beleza? Vetor densidade de corrente. Então, de novo, ó, o vetor densidade de corrente, ele descreve ali no determinado ponto como é que está, não só o valor da densidade, né, o módulo, mas também direção e sentido, né? Para que lado está indo o fluxo de cargas positivas, né? De que ponto, de qual direção, qual o sentido. Enquanto que a nossa corrente elétrica, ela diz o valor da corrente ao longo de todo o circuito, né? De todo o fio. E é um valor igual para todo o fio, certo? Assim, se for um único fio, ele vai ser sempre o mesmo valor e tal. E ele não se preocupa com essa questão do ponto, né? Então o J é bem pontual. Ele naquele ponto ele diz que direção, que sentido e que módulo tem essa densidade de corrente, beleza? Pessoal, aí logo em seguida tem um exemplo 25.1 que ele pede que você calcule a densidade de corrente, o módulo, né? Que é só usar essa equaçãozinha aí sobre A, certo? Ele deu na questão a corrente, ó, e a área ele também deu aqui, né? 0,02 milímetros. Na verdade ele estava falando do diâmetro dessa área, certo? Então assim, é um exemplozinho bem tranquilo, bem simples, né? Ele pede também que calcule a velocidade de arraste, sempre usando as equações aí vocês conseguem fazer, beleza? Se quiser dar uma olhadinha para reforçar, é válido. E aí, como eu falei anteriormente, a densidade de corrente é importante na hora da gente calcular a resistividade do material. Resistividade é o inverso da condutividade. Resistividade ela vai dizer quão resistente é o material para esse fluxo de cargas, né? E é definido dessa forma.
resistividade é definida como o módulo do campo elétrico dividido pelo módulo do vetor, o módulo da densidade de corrente, certo? Então, assim, quanto maior a resistividade, quanto maior o valor dessa resistividade, menor vai ser a densidade de corrente para um mesmo campo elétrico, concordo? Então, aqui, se eu aplico um campo elétrico e a minha resistividade ela é um certo valor, ρ, eu vou ter uma densidade J. Mas se esse meu ρ duplicasse para um mesmo campo, esse J tem que ser dividido por 2, né? Então, assim, quanto maior a resistividade, menor vai ser a densidade de corrente, certo? E essa densidade de corrente vai refletir na corrente final, né? Porque a área do fio não está mudando, né? Eu não estou supondo aqui que é o mesmo fio. Se a área não mudar, ele está aqui reduzindo a corrente à metade também, se eu multiplicar a resistividade por 2, né? Certo? Uma outra forma de ver também é que quanto maior a resistividade, maior tem que ser o campo elétrico para eu produzir a mesma quantidade de J de densidade de corrente, certo? A unidade de medida da resistividade, ela é o que? Campo elétrico dividido por J, né? O campo elétrico é volt por metro e o J é corrente por área, que é ampere por metro quadrado. Quando eu faço essa divisão, volt por metro dividido por ampere por metro quadrado, eu vou ter aqui o primeiro vezes o inverso do segundo, né? V sobre M vezes M ao quadrado sobre A. Fica V vezes M sobre A, certo? Volt vezes metro sobre área. Beleza? Pronto. A gente vai ver daqui a pouco que volt por ampere é uma unidade, se chama ohm, certo? É uma unidade de resistência elétrica, a gente vai ver melhor mais na frente sobre isso. E tem essa letra grega ômega, um ômega maiúsculo, representando a unidade, certo? Ohm. Então, 1 volt por metro é um ohm. Então, esse V sobre... volt por ampere, certo? Volt por ampere é um ohm. Então, V sobre A é ohm. Então, isso aqui vai ser ohm vezes metro. Tá aqui, ó, ohm vezes metro. É a unidade da resistividade, certo? O inverso dela é a condutividade. E é o inverso mesmo, é 1 sobre a resistividade vai dar a minha condutividade, certo? Então, a condutividade vai ter aí uma unidade ômega vezes metro elevado a menos 1. Eu acho que eu falar sobre isso daqui a pouco. Aqui tem uma tabelinha mostrando alguns materiais e as suas respectivas valores, os seus respectivos valores aí de condutividade, certo? Pronto, ó. Aqui tem os valores de resistividade, certo? Acho que eu falei condutividade, não foi antes? Aqui tem uma tabelinha mostrando alguns elementos aqui, condutores, ó, e semicondutores, isolantes, e mostra aqui a resistividade de cada um deles, né? Então, os condutores têm um certo nível de resistividade e os semicondutores, por exemplo, têm uma resistividade aqui, ó, maior, né? Maior, ou seja, eles conduzem mais, né? É isso? Na verdade, conduzem menos, né? Eles têm uma resistividade maior, ó, 10 a menos 5, que é 10 a menos 8 é menor, ou seja, condutores conduzem mais do que os semicondutores, né? Os semicondutores estão ali no meio termo entre condutores e isolantes, né? E aqui a gente vê os isolantes, ó, que tem uma resistividade altíssima, ó, da ordem de 10 a 14, né? Como o âmbar, o vidro, né? Mica. Esses materiais aqui, eles podem até, inclusive, alguns deles serem usados aí no interior de capacitores, né, como de elétricos e tal. Então, eles têm uma resistividade altíssima, mostrando que eles não conduzem, né, tem uma resistência muito alta, certo? E essa tabelinha é ela para valorizar a temperatura de 20 graus Celsius, certo? Pronto, aí o inverso da resistividade é a condutividade. Inclusive, foi com essa quantidade que eu trabalhei por um bom tempo lá
na hidroponia, né? Calculando a condutividade da solução nutritiva lá nos tanques da solução que vai para as plantas, que alimenta a alface, o que quer que seja que eles estão colocando lá para trabalhar. E aí eu fiz um equipamento que calculava essa condutividade. Eu tive que passar por todo esse cálculo aqui de condutividade que vocês estão vendo, certo? E aí a unidade de medida é exatamente o inverso da resistividade. É 1 sobre ρ. A condutividade é 1 dividido pela resistividade. É tão simples, só isso. A resistividade é ρ, condutividade é 1 sobre ρ. É o inverso mesmo, certo? Então, a unidade de medida é a unidade de ρ elevado a menos 1, porque é o inverso dela, certo? E tem uma relação entre a condutividade elétrica e a térmica. Normalmente são muito parecidas, né? Mostrando aí que a maioria dos condutores elétricos também são bons condutores térmicos, certo? Aí ele fala aqui dos semicondutores, né? Que possuem essa resistividade intermediária. E fala também dos isolantes, né? Ou não, calma aí. Ele fala dos condutores ômicos, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre a lei de Ohm. Pronto, ó. A maioria dos materiais, quando você aplica um campo elétrico, a resistividade deles varia, né? E alguns materiais são materiais ômicos e para uma dada temperatura eles não variam o valor de ρ, permanece constante independente do campo elétrico. Então, muitos materiais a gente aplica um campo elétrico e ele varia o ρ, ele varia essa resistividade. Mas os materiais ômicos, essa resistividade é constante com o campo elétrico. Então, aí a gente consegue aplicar a lei de Ohm, certo? Então, nesses materiais aí, o J, a densidade de corrente, não vai depender do campo elétrico, né? Pronto, e uma outra equaçãozinha que eu usei lá também na hidroponia foi essa aqui, ó. Que a resistividade, para pequenas variações de temperatura, ela obedece esse gráfico linear aqui, essa curva. Isso aqui é uma curva, é uma reta, né? Vocês que já fizeram aí as disciplinas da matemática, né? Isso aqui é uma equação de uma reta, né? Tem até o gráfico dela por aqui. Basicamente isso aqui, ó. Na verdade, para uma dada temperatura T0, o meu material vai variar com essa curva mais pink aqui, ó, certo? Essa curvinha aqui. À medida que eu diminuo a temperatura, ele vem para cá, a resistividade vai vindo mais ou menos para cá, ó. E quando aumenta, ela sobe aqui. Só que para pequenas variações de temperatura, essa curva vira praticamente essa reta verde, né? Concordam? Se eu for aumentar aqui, pequenas variações de temperatura, essa parte aqui mais roxa, ela fica parecida com essa reta aqui, ó, tangente, certo? Então, é por isso que aquela curva lá da reta, aquela equação da reta funciona para pequenas variações de temperatura. Como na hidroponia não tem muita variação de temperatura, as variações mesmo de noite e de dia não são exageradas, não tem uma grande variação, ainda assim essa equaçãozinha ela é válida, certo? E é uma reta, essa curva verde aqui é uma reta que tem uma inclinação ρ0 alfa, né? E aí tá dado lá na equação. Aqui, ó. ρ0 vezes alfa, né? É a inclinação dessa reta aqui, beleza? Então, para uma temperatura T0, quando eu substituir aqui o T por T0, esse termo vai zerar, vai sobrar só ρ0, né? Ou seja, para uma temperatura T0, meu ρ é igual a ρ0. É o que diz aqui, ó. Para uma temperatura T0, o ρ é ρ0. E aí, quando eu for para cima ou para baixo, temperatura maior ou menor, ele obedece a essa reta aqui. Aqui nessa equação, a gente tem o ρ dependente da temperatura, né? O ρ0 é o ρ a uma dada temperatura T0, a temperatura T atual e a temperatura de referência T0,
E aqui tem um alfa. Esse alfa é chamado de coeficiente de temperatura da resistividade e ele varia com o material, certo? Cada material aqui, ó, é tabelado os valores, né? Alumínio, latão, carbono, tudo isso aí tabelado de acordo com o material, cada um tem um alfa diferente, certo? Ó, aqui a gente está mostrando, a gente mostrou esse gráfico, tem esse outro aqui também, ó. Para os semicondutores, a nossa resistividade, ela tem um certo valor mais alto aqui para uma temperatura menor, e à medida que essa temperatura vai crescendo, ela vai reduzindo a resistividade, ou seja, ele vai ficando mais condutor à medida que a temperatura aumenta, certo? Os supercondutores, que vocês provavelmente vão ver nas disciplinas de física moderna e mecânica quântica, se não me engano, a gente também menciona sobre isso, é que eles têm uma certa resistividade a uma temperatura mais alta, e à medida que a gente vai baixando essa temperatura, ele vai baixando a resistividade e chega numa temperatura crítica que ele sofre uma transição de fase, né? E aí ele acaba indo para uma resistividade nula, ou seja, ele se torna um condutor perfeito, né? Que é o nosso supercondutor, certo? Então tem uma temperatura crítica abaixo da qual ele é um supercondutor, acima dela ele se torna aí um condutor, ele tem uma certa resistividade ainda, certo? Ele só vai se tornar um supercondutor abaixo desse valor de temperatura aqui. É inclusive um dos problemas dos supercondutores, né? Porque eles têm essa coisa de serem supercondutores, de não terem nenhum problema de perda de eficiência e tal. Só que eles precisam de uma temperatura tão baixa, que é necessário gastar energia para fazer essa temperatura ficar baixa, né? Você tem que ter um material, sei lá, um nitrogênio líquido, alguma coisa do tipo, para reduzir bastante a temperatura do material, certo? Então, assim, por isso que os supercondutores ainda não são tão viáveis por isso, porque eles precisam de muito gasto, muito dinheiro, energia, tudo para manter o supercondutor funcionando, certo? Pessoal, agora a gente vai ver a parte de resistência elétrica, né? Para um condutor com resistividade ρ, a densidade de corrente dele, né, num determinado ponto, possui um campo elétrico, e aí essa equaçãozinha é válida, né? O campo elétrico é proporcional aí ao valor da densidade de corrente, beleza? Então, para os condutores ômicos, o valor de ρ é constante, né? Para uma dada temperatura, esse ρ permanece constante. Então, essa relação é válida e o ρ fica constante. É uma constante aqui de proporcionalidade entre o campo elétrico e o J. Aqui, ó, se eu tenho aqui um condutor cilíndrico, né, com um comprimento L, uma área A, tem uma densidade de corrente J aqui nesse ponto, campo elétrico para cá, tem uma diferença de potencial entre essas extremidades dele aqui, certo? Ó, V. Essa diferença de potencial vai ser dada simplesmente por E vezes L, né? Que não sei se vocês lembram da definição de diferença de potencial, né? Que ele vê sobre, que é basicamente o trabalho pela carga, né? O trabalho aqui é força vezes deslocamento, que é a carga que é a força que é, né? Vezes o deslocamento que é o L. E aí se eu passar o Q para o outro lado, fica trabalho por carga, dá o volt aqui, ó. A minha diferença de potencial, né? Então, basicamente, a diferença de potencial entre esses dois pontos do fio aqui vai ser campo vezes o comprimento do fio. Se eu passar esse L para cá, fazer V sobre L, eu tenho o meu E, né? Então, aqui na equação, onde tem E, pegando só o módulo, né? Onde tem o E, eu vou substituir por V sobre L, certo? Ó, V sobre L. Aí eu repito igual, repito ρ. Onde tem J, eu substituo pelo módulo, que é carga
corrente por área, né? Ó, I sobre A, certo? Então, onde tem um campo elétrico, eu substituo por V sobre L. O ρ, repito. Onde tem densidade de corrente, eu substituo por I sobre A. E aí eu isolo o V, deixo ele sozinho do lado esquerdo. Jogo esse L para cá, para a direita, ó, para cima. Então fica ρ vezes L sobre A vezes a corrente elétrica. Certo? Ó. Como esse ρ é constante e o comprimento do fio aqui desse condutor também é constante e a área também é constante, tudo isso aqui virou uma constante. E aí eu posso chamar essa constante de uma nova letra, a gente chama da letra R, que é a nossa resistência elétrica, certo? Então V vai ser igual a R vezes I, onde o R é ρ vezes L sobre A, que é a resistência elétrica, onde o ρ é resistividade, L é o comprimento do fio e A é a área da seção desse fio, certo? Então, essa é a lei de Ohm. Quando o ρ for constante, a resistividade for constante para uma dada temperatura, o meu R vai ser V sobre I, certo? Onde o V é a DDP, entre dois pontos desse condutor, as extremidades, e o I é a corrente que atravessa ele, beleza? Ou a gente pode reescrever também dessa forma, V igual a I vezes R, certo? Como a gente falou também anteriormente, a unidade de medida é o ohm, né? A unidade de medida da resistência vai ser o ohm, aquele símbolozinho ômega, certo? Ômega maiúsculo. Aí ele fala aqui que essa equação, ela define a resistência para qualquer condutor, que obedeça ou não à lei de Ohm, né? A definição de resistência é essa. Inclusive, em função do ρ. Se esse ρ for constante ou não, a fórmula da resistência vai ser sempre essa, né? Para um condutor cilíndrico e tal. Mas, no caso da lei de Ohm, isso aqui só pode ser chamado de lei de Ohm se realmente o R não mudar, o R for constante, certo? Se o R variar, já não pode ser chamado de lei de Ohm, beleza? Então, como eu falei anteriormente, a unidade de medida é o ohm, simbolizado aqui pela letra grega ômega, né? Ômega maiúsculo. Aí tem aí as suas quilo-ohm, né? Mega-ohm, vocês vão ver muito isso aí nas resistências. E como o meu ρ, a resistividade depende da temperatura dessa forma, a resistência também vai obedecer essa mesma equação aqui para pequenas variações de temperatura, certo? E só para encerrar, aqui tem um detalhe, ó. Quando você compra uma resistência elétrica numa eletrônica dessas aí, a gente sempre vai ver o nosso resistor com essa cara aqui, ó. Ele tem aqui um conjunto de várias linhas coloridas, tal. E essas linhas elas representam aí a resistência do seu componente, né? Primeiro dígito, segundo dígito, aqui, ó. Essa cor verde simboliza o primeiro dígito dele. A segunda linha, o segundo dígito. A terceira seria o multiplicador, que seria vezes 10 elevado a um número aqui. E aqui é uma tolerância. Por exemplo, ó, deixa eu ver uma tabelinha. Essa tabelinha fala os valores. Ó. Por exemplo, preto é 0, marrom é 1, vermelho 2, laranja 3, né? Assim vai. E o fator multiplicador, esse valor do multiplicador, fica 10 elevado a 0. Ó. Aqui é o número 0. 10 elevado a 0, 1. Quando for 1, fica só 10, 10 elevado a 1. Se for 2, 10 elevado a 2, e assim vai, certo? E aí, lá em cima, por exemplo, esse resistor aqui, ele, a primeira cor dele aqui é verde. O verde aqui é o número 5. Então, o primeiro dígito dele vai ser o 5. Aqui depois é o roxo, que é o número 7. E aqui o fator multiplicador, que é o laranja. Deixa eu ver o laranja. Violeta, né? Aquele lá é o 7. E o laranja é o 3. Ou seja, aqueles dois dígitos vezes 10 elevado a 3. Então fica 57. 57 vezes 10 elevado a 3. Dá 57 mil. Ou 5,7. Na verdade, aqui tem um erro, né? Aqui é 5.
7 vezes 10 a terceira. Ó, pessoal, lá no livro tá errado, certo? Ó, aqui tem nesse site audioacústica.com.br tem esse cálculo aqui que é feito online. Aí você chega aqui no site, coloca o valor da resistência em quiloohms, ó, coloquei 57 quiloohms com essa tolerância e saiu isso aqui, né? Deixa eu só ver aqui. Aqui é a tolerância de 10%, né? Então, se eu colocar 10% de tolerância, pronto, dá a cor que está lá. Certo? Então, aqui o primeiro valor verde, depois verde, depois esse aqui, né? Depois o laranja, ó. Verde, certo? Ó, violeta, laranja. E aqui o cinza, a tolerância. Essa da tolerância é sempre mais afastada dos outros. Então, aqui, ó, é o 5 e o 7, não é 5,7, é 5 e 7. Ou seja, 57 vezes 10 elevado a 3. Entendeu? Então dá 57K. 57.000 ohms, beleza? O livro lá tem um errinho. Aqui não é 5,7K, é 5,7 vezes 10 a quarta, né? Ou 57K, beleza? Tolerância de 10%, que é esse cinza aqui. E aí, para encerrar, eu quero mostrar aqui dois gráficos. Um gráfico aqui de corrente contra voltagem para um resistor ôhmico, certo? Ó. Quando o resistor é ôhmico, esse R ele constante, então o gráfico de I contra V vai ser uma reta, certo? Ó, passando pela origem aqui. Enquanto que no semicondutor, por exemplo, como a resistividade ela muda, como ele não é um ôhmico, né? Um resistor não ôhmico, né? Diodo semicondutor, ele tem esse comportamento aqui, ó. Essa curva vem por aqui, passa pela origem e fica aqui, né? Tem esse comportamento diferente, né? No sentido da corrente negativa, o fluxo de corrente é pequeno, certo? Então, tem essas diferençazinhas aí dos condutores ôhmicos para o não ôhmico. E aqui um exemplozinho, certo? Ele aí está pedindo para calcular o módulo do campo elétrico, naquele fio do exemplo 25.1 que eu falei anteriormente. Aí usa essa equaçãozinha, né, do E igual a ρ vezes J, e a gente tem todos os dados aí do próprio exemplo, né, ρ, e o J ele usa aí sobre A, certo? A questão deu todos esses valores, onde A aí seria a área da seção do fio. Aí ele pede também a voltagem, é só usar essa formulazinha, E vezes L, a resistência, ρ vezes L sobre essa definição de resistência, né? Ou também pode usar essa equaçãozinha aqui para definir a nossa resistência, beleza? Pessoal, é isso. Eu vou parando por aqui. Essa aula já está longa demais, beleza? Eu vou passar os exercícios para vocês fazerem e depois a gente discute aí. Veja direitinho esse vídeo, estude, anotem as dúvidas para a gente discutir e vai ter um quiz sobre ele, certo? E é isso. Obrigado aí por assistirem e até a próxima. Valeu!